Vamos então dar sequência e entender o seguinte. Agora começar, né, a entender a funcionalidade das camadas. Se eu clico, por exemplo, na camada de fundo, vou pegar aqui, né, uma outra cor, clicando sobre o seletor. Vou trocar aqui, por exemplo, para uma cor, um tom vermelho. Caso eu não esteja na camada do retângulo e queira alterar sua propriedade, isso não é possível. Eu estou na camada do fundo, vou dar um clique com a ferramenta lata de tinta sobre o meu retângulo. Ele vai mudar a cor dele? Não. Percebam o que acontece. Ele muda a cor do fundo. É como se este objeto aqui ele não existisse dentro do meu projeto, se eu não estiver na camada dele. Vou pressionar o Ctrl Alt Z uma vez para retirar a cor do fundo. Caso eu queira, então, aplicar a cor no retângulo, a primeira coisa é selecionar a camada dele, para aí sim eu alterar qualquer propriedade dele, rotação, tamanho, cor, qualquer propriedade. Clico novamente sobre ele, ó, perfeito. Tenho, então, ali alterado. Vou criar um outro objeto aqui, uma elipse. A elipse, ou círculo, ela está aqui, ó, dentro do conjunto da ferramenta retângulo. Botão direito e pega aqui a ferramenta elipse. Ok. Quando eu crio uma nova elipse, lembrando que a sua propriedade deve ser forma, clico, seguro e arrasto, ó, ele cria o meu círculo. Perfeito. Ele já joga o nome para ele, elipse. Vou dar um duplo clique, vou trocar para círculo. E vou rasterizar essa camada. Rasterizar é com o botão direito, rasterizar camada. Ou posso fazer o seguinte, como eu falei. Eu pego aqui a ferramenta de lata de tinta, seleciono uma cor qualquer, vou colocar aqui um tom de amarelo para ele. Se eu tento trocar a cor, percebo que ele está com esse símbolo, né, de negação ali. Quando eu clico, ele me pergunta então se eu quero rasterizar a forma. É claro que eu quero. Se eu não rasterizar, eu sei que eu não vou conseguir trocar a cor. Quando eu dou OK, ó, ele então faz o mesmo processo que nós fizemos aqui vindo com o botão direito. Eu clico de novo, ele então troca para mim a cor para a cor selecionada. Muito simples, muito fácil aí de trabalhar, né? Percebam então que cada camada ou cada objeto que eu estou criando está sendo aqui construído em uma camada diferenciada. Isso é muito, muito importante dentro aqui do Photoshop. Por quê? O seu projeto fica então a partir de agora bem organizado. Uma outra coisa, nós temos aqui acima uma paleta cor, que eu posso também modificar de forma fácil, ó, a propriedade de cor sem ter que abrir o painel de cores aqui. Então, já entendendo como funciona, aqui você tem as tonalidades, vou colocar um azul clarinho, ó, e aqui a intensidade. Quando eu clicar sobre o meu objeto com a ferramenta lata de tinta, ele faz então a alteração. Eu quero colocar o fundo da página agora totalmente preto. Como que eu faço isso? Eu posso então selecionar aqui a cor preta, né, somente abaixando a intensidade e selecionar a camada. Lembre-se, se você clicar aqui, ó, ele não vai colocar o fundo da página preta, ele pode colocar o fundo desta área do círculo. Então, se eu quero colocar o fundo da página, eu vou para a camada fundo e dou um clique. Aí percebam que ele vai então jogar toda essa cor aqui sobre o fundo e manter, né, os meus objetos ali como com a cor anterior deles. Eles estão acima da minha camada fundo. Já já nós vamos tratar também sobre a posição e organização aqui dentro de cada uma das camadas. Vou criar mais um objeto, vou vir com o botão direito aqui e pegar o meu objeto que é a ferramenta polígono. Ele vai criar aqui então um polígono. Aqui acima, além do preenchimento do objeto, nós temos aqui a opção de traçado, que é o contorno dele, a espessura do traçado e o tipo de traçado em que eu quero aqui aplicar. Se eu criar esse objeto de início agora aqui, ele vai vir com a cor preta. O fundo também é preto. Então, antes de fazer isso, eu já posso aqui alterar para não ter problemas. Vou colocar aqui um tom amarelo para ele. Clico, seguro e arrasto. Objeto criado já na cor ali identificada. Este objeto ele foi criado logo acima do fundo, abaixo das outras camadas. Por quê? Porque no momento em que eu criei, eu tinha a camada fundo selecionada. Quando você tem a camada fundo selecionada e cola um objeto ou cria um objeto no seu projeto, né, ele cola logo na camada acima. Então, por exemplo, se eu tivesse a camada retângulo selecionada e criasse o meu polígono, ele seria criado logo acima do retângulo. Então, se eu quiser que ele seja criado acima de todos, vou utilizar o Ctrl Alt Z para desfazer,
eu vou clicar aqui na minha primeira camada, que agora é o círculo, e crio o meu objeto. Aí sim, agora o meu polígono está acima do meu círculo e acima do meu retângulo. Na próxima aula nós vamos tratar então justamente esses recursos de organização e posição dos objetos aqui na nossa área de camadas.